China doando 1 bilhão de doses de vacina contra a Covid-19 para a África. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Xi Jinping, nesta última segunda-feira, dia 29 de novembro, ele prometeu doar 1 bilhão de doses de vacina contra a Covid-19 para a África. Ele faz isso no momento em que a nova cepa Omicron surge, trazendo alerta ao mundo inteiro. Inclusive, ele afirmou que 200 milhões de doses já foram oferecidas. Mas não somente isto. Ele também afirmou que cerca de 10 bilhões de dólares serão investidos por meio das empresas chinesas também ali na África. E isso acontece num fórum muito significativo, que é o Fórum de Cooperação China-África. Então, esse investimento vem a partir de um acordo bilateral entre os chineses e os africanos. Inclusive, isso inclui a construção de um parque industrial. Isto também diz respeito ao incentivo à agricultura ali no continente africano. E isso para além dos grandes empréstimos que a China tem feito ali naquela região e também na construção de infraestrutura. É claro que tudo isso tem endividado esses países da África, e eu cito como, por exemplo, a República do Congo, que tentou negociar 6 milhões de dólares com a China porque se sentiu sobrecarregada no que diz respeito à sua dívida para com aquele país. Mas, no cômputo geral, as pessoas estão celebrando, dizendo: olha, estão vendo que atitude a China está auxiliando a esta região tão massacrada, tão desolada, tão esquecida. E aí então batem palmas para Xi Jinping. Veja, é ingênuo nós avaliarmos os fatos isoladamente. O mesmo acontece, por exemplo, quando alguns celebram a ex-União Soviética na Segunda Guerra Mundial, porque lutou contra o nazismo, lutou contra o fascismo. Balela! Sabemos que naquela época, quem de fato armou e incentivou Hitler, ou um dos incentivadores, foi Stalin. Ele inclusive dizia que a Alemanha, naquela época, seria um tipo de navio quebra-gelo para a entrada do comunismo na Europa. E é claro que os interesses de Stalin estavam voltados para o domínio daquele continente. Tanto que no final da guerra, a Alemanha e a Europa como um todo foi fatiada e houve um acordo onde a União Soviética trouxe horrores sobre aqueles países que estavam debaixo do seu domínio. E o que pensar do Partido Comunista Chinês, que está promulgando e oferecendo esta ajuda à África? Nós sabemos o histórico deste Partido dos Horrores. Nós sabemos que na Revolução Cultural, Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas, somente porque estas pessoas elas não aceitavam o novo regime imposto naquele país. Nós sabemos que o Partido Comunista Chinês, ele é um partido autoritário, ele continua autoritário, tirânico. Ainda hoje persegue minorias, sobretudo religiosas, e isso inclui, para o nosso maior interesse, o cristianismo. Ele persegue repórteres, persegue críticos, pessoas somem daquele país sem nenhuma pista e sem nenhuma satisfação. É um partido que não se pode confiar porque ele não é transparente. As suas atitudes são obscuras. Ora, o que pensar, por exemplo, desta situação pandêmica no mundo? Já se sabe que o partido chinês proibiu a divulgação do alastramento desse vírus no seu início, prendendo e matando pessoas, inclusive médicos, repórteres, porque estavam ocultando uma situação já bastante grave. Por isso, trata-se de um regime que
o único interesse é dominar o mundo. O Partido Comunista como um todo, o desejo que ele sempre cultiva no coração, seja a China, seja a miserável Venezuela ou Cuba, desejam o domínio planetário. E todas estas atuações vindas do Comitê Central do Partido Comunista Chinês têm este objetivo. A África é um dos objetivos, daí o investimento pesado, daí esta aproximação, daí a criação desta dependência destes povos com relação ao regime comunista chinês. Por isso, a doação dessas vacinas, ainda que no sentido mais pragmático, mais atual, vai de fato auxiliar pessoas ali naquela região, mas os objetivos da China não são humanitários, são políticos. Não são de auxiliar aqueles que padecem, mas é de dominá-los. Este é o objetivo final. É por isso que nós não podemos, como eu já disse, analisar os fatos isoladamente, mas precisamos ter uma visão crítica. Não podemos apoiar nem celebrar um regime autoritário que prende, que cerceia, que cala, que oprime, onde não há liberdade, não há democracia, onde as pessoas não podem ir e vir. Não podemos de forma nenhuma ceder a esta tendência mundial de celebrar a China. Não podemos, em respeito aos mais de 70 milhões de mortos, esquecer da chacina, da mortandade que houve ali naquele país, dos muitos que foram perseguidos e mortos, dos muitos que ainda são perseguidos e até mortos sob aquele regime, um regime obscuro, um regime que não sabemos, de fato, o que se passa por trás. Então, estejamos alertas, não para as atuações pontuais, mas para as intenções que movem a estas atuações pontuais. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho, faça comentários. Fique muito à vontade e se você gosta do conteúdo desse vídeo, por favor, divulgue o máximo possível, compartilhe para que esse canal possa crescer um pouquinho mais. E até a próxima.